paz do Senhor a todos os irmãos. No vídeo de hoje, faremos uma meditação a partir dos capítulos 1, 2 e 10 do livro de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo. Embora Jesus soubesse que Jerusalém não era mais um lugar seguro para os seus discípulos devido às perseguições, mas era ali, em Jerusalém, que Jesus queria que eles permanecessem, pois ali eles receberiam o Espírito Santo. Na mesma cidade em que o Messias, o Filho de Deus, foi humilhado, morto e sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ali, naquela mesma cidade, a glória do Senhor seria derramada. O Senhor Jesus havia dado várias instruções aos seus discípulos e por 40 dias, Jesus, após ressuscitar, ficou em Jerusalém. As suas últimas palavras antes de subir ao céu foram acerca da promessa do Espírito Santo. Jesus disse que o Consolador viria sobre os seus servos para que eles fossem revestidos de poder. Vemos que o principal motivo do Espírito Santo ser derramado na vida de uma pessoa é para testemunhar a ressurreição de Cristo, a sua vinda e o reino de Deus, e para nos dar poder para que possamos pregar a sua palavra. Pois, sem o Espírito Santo em nós, não seria possível testemunhar a Cristo. E só com a unção e a autoridade do Espírito Santo nos é possível anunciar a Jesus. O Espírito Santo nos capacita para que possamos dar testemunho do nosso Senhor Jesus. Por isso, Jesus instruiu seus discípulos a aguardarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos com o poder do Espírito Santo. No capítulo 2, nós vemos o cumprimento das palavras de Jesus acerca do derramamento do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, uma das 3 festas anuais mais importantes para os judeus, neste dia estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Este que os viram estavam naquele dia em Jerusalém, devido à festa de Pentecostes, e eram judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se a eles um grande número de pessoas, que ficaram maravilhados, pois os ouviam falar em sua língua, porque haviam ali judeus que moravam em outras cidades e falavam outras línguas. Sabendo que os que estavam falando em outras línguas eram todos galileus, se admiraram, pois os ouviam falar em sua própria língua. Todos estavam assustados, pois eles os ouviam discursar sobre as grandes realizações de Deus em sua própria língua. Todos os entendiam o idioma que eles estavam falando. Vemos que ao serem batizados pelo Espírito Santo, os discípulos de Jesus foram capacitados por Deus para intensos desafios que veriam. Entre eles, a humilhação, o escárnio, as prisões e tantos outros que nós sabemos.
Por causa do nome de Jesus, eles sofreram perseguições e só conseguiram ficar de pé pela fé e por terem o selo do Espírito Santo, pois é Ele que nos dá ousadia para pregarmos e suportarmos a humilhação, assim como foi com os primeiros cristãos. E todos naquele dia foram cheios do Espírito Santo de Deus, o Consolador que Jesus disse que viria. E a partir do verso 44 do capítulo 10, vemos que o Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes, chegou também aos gentios, chegou a nós. Pois Deus não faz acepção de pessoas. Depois da visão que Pedro teve, da qual Deus revela a Pedro, de que ninguém pode ser impedido de chegar até a presença de Deus, Pedro se reúne com Cornélio. E Cornélio convida seus amigos mais íntimos e familiares para o encontro com Pedro em sua casa. Cornélio era um homem respeitado por sua conduta reta. Mesmo Cornélio sendo um centurião da corte chamada italiana, esse homem era piedoso e temente a Deus. Dava esmola aos necessitados e continuamente orava a Deus. E Cornélio recebe uma visão de um anjo de Deus que diz a ele que Deus recebeu as suas orações e as esmolas dadas aos pobres e pede para que ele envie alguns a Jope e chame Simão, chamado Pedro, para ir em sua casa. E o Senhor, conhecendo a Pedro, dá a ele também uma visão, da qual Deus revelava a Pedro de que ninguém pode ser impedido de chegar até a presença de Deus. Naquela época, como sabemos, quem não fosse judeu era chamado de gentio, eram considerados impuros. Contudo, na visão que Pedro teve, Deus fez questão de mostrar a ele que todas as pessoas, independente da sua nacionalidade, da sua cultura ou condições sociais, poderiam ter acesso a Deus, desde que usassem a sua fé e tivessem em seus corações o desejo e a disposição de buscar a Deus de todo o seu coração. Irmãos, nesta breve meditação, vemos que Deus não faz acepção de pessoas. E assim, hoje, nós temos livre acesso ao Pai. O nosso Deus, através do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, que deu a sua vida por cada um de nós. Aleluia! Glórias a Deus pelo amor que Deus tem por cada um de nós, que nos resgatou, nos tirou do fundo do poço, nos trouxe, nos lavou, nos limpou, cuidou das nossas feridas. E Jesus é o nosso verdadeiro pastor, aquele que nos carrega no ombro e quando a gente se perde, Ele vai atrás. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. E Jesus nos deixou o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do erro e do pecado, e que nos traz ao Senhor, que nos traz a Deus, que nos fortalece, nos capacita, nos dá entendimento, sabedoria da Tua palavra, que nos restaura, nos renova, e a partir do Seu Espírito Santo, que fala dentro de nós e nos mostra o caminho que devemos seguir. Então, irmãos, que possamos ter no nosso coração a certeza de que Jesus breve virá. Maranata.